filhos misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem um educador brasileiro, grande especialista em gente, o professor Márcio de Miranda, um bom negro, e uma de suas obras ele diz assim, que sempre que a gente encontra alguém, nós provocamos efeito nas pessoas e as pessoas provocam efeitos na gente, né? Então eu gostaria de me colocar entre vocês com essa plena consciência de que quando eu voltar para minha casa hoje, para minha esposa e meus filhos, eu não vou ser o mesmo, né? Conviver com vocês, mesmo que apenas 2h30, vai provocar efeitos em mim, né? E eu tenho certeza que a minha convivência com vocês também pode provocar efeitos em cada um de vocês, né? Todavia, entretanto, se bem que, mas porém contudo, há que se perguntar, os efeitos que provocamos nas pessoas com quem convivemos são agradáveis ou desconfortáveis? Depende. Depende. Seu nome, querida? Lucimar. Depende da pessoa, né? Nós que somos educadores, pense daqui, pense, né, nos nossos alunos hoje, 2016. Aí agora vamos jogar a nossa mente para 30 anos para frente. Esses homens e mulheres vão lembrar-se da gente. Ou não? Vão lembrar-se. Você vai deixar, você está deixando marcas nos seus educandos. Agora, quando eles, daqui a 30 anos, lembrar-se de você, lembrar-se-ão do que de fato? Quais foram as marcas que você deixou impregnados nos educandos que com você conviveu o ano de 2016? Eu vou contar um exemplo muito simples. Eu trabalho na Faculdade Barbosa também como professor de Filosofia da Educação e de Antropologia. São duas disciplinas que eu gosto muito. Na pedagogia eu trabalho com a filosofia da educação, né? E no serviço social eu trabalho com antropologia. E aí este ano, na primeira semana de fevereiro, primeira semana letiva, eu estava subindo uma escada e escutei uma voz. Rossi, virei uma senhora. Posso te dar um abraço? Eu falei, por que não, né? Imagina que eu vou negar esse meu abraço, né? Foi dar para ela, me deu um abraço. Tá, fecha a parede. Cheguei em casa e falei para minha mulher, querida, hoje recebi um abraço de uma mulher que você não tem ideia. Quem foi? Calma, foi a dona Teresa. Quem é a dona Terezinha? Calma, relaxa. Quem é a dona Terezinha? A dona Terezinha era empregada doméstica. E a dona Terezinha ficou 20 anos sem frequentar um ambiente acadêmico formal. 20 anos fora da escola. E de repente ela resolveu fazer um Enem da vida. Aí pelo Enem da vida ela conseguiu o quê? Uma bolsa para fazer serviço social. E aí a dona Terezinha chega lá na Faculdade de Barbosa, no bairro Portão aqui em Curitiba, e no primeiro semestre ela não conseguia nem parágrafo direito. Entender. Ler gramaticalmente a letra, tudo bem, mas ler no sentido semântico, né? De decodificar o conteúdo do parágrafo. E aí, às vezes eu chegava para a aula de antropologia e ela estava chorando. O que aconteceu com a senhora? O professor fulano deu esse artigo para ler. Imagina, o artigo tinha 10 páginas, ela não conseguia ler um parágrafo. E eu já li 3 vezes e não consigo entender, professor. Diz, dona Teresa, a senhora tem acesso à internet? Não, só na faculdade. Eu falei, então, posso dar uma sugestão para a senhora? A senhora consegue comprar um dicionário pequenininho de língua portuguesa? Pode ser o Michaelis mesmo. Não precisa ser muito complexo, não. A senhora agora vai dar aqui esse dicionário na sua bolsa. A senhora vai pegar o artigo que os professores indicarem aqui, os livros. A senhora começou a ler um parágrafo, não entendeu, a senhora vai fazer o quê com a palavra?
vai lá para Michaelis e vai escrever de lá para ele. Primeiro a senhora vai ler só achando as palavras que você não conhece. E vai colocar isso aí. Depois você volta lendo para tentar entender o que os autores estão dizendo. Foi no primeiro semestre. Pegava pela mão. E de repente esse ano, aí eu pedi licença, eu estava terminando umas pesquisas na PUC, fiquei 6 meses sem voltar para a faculdade de Barbosa. Aí depois terminou a pesquisa, voltei para lá também. E aí de repente ela, professor Rossi, posso te dar um abraço? Como que você está, Andresa? Eu estou no 6º período agora. Vocês ouviram? Qual período que ela está? 6º. E agora em agosto ela vai estar no 7º período do curso de serviço social. E no primeiro período o que ela fazia? Chorar. E eu dizia, você não desista. Não desista. Nós vamos te ajudar. Né? Eu tenho certeza que tem alunos também que não querem me ver por perto. Se na Dona Terezinha eu penso ter deixado uma marca saudável, eu penso que em outros que ficaram de recuperação, tiveram que fazer BP, polícia, o quê? Provaram falso. Talvez nem queiram. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês nessas palavras introdutórias é que nós deixamos marca nas pessoas. E a pergunta é, que marcas que nós deixamos nas pessoas? Seu nome? Fernanda. Deus diariamente deixa marcas em você. Que marcas Ele deixa em você? Que marcas? Marcas de amor. Em relação, assim, com a minha família, no meu trabalho. Acho que sim. 3 palminhas para Fernanda? Só 3 para ela ficar vaidosa. Não sei se isso é bom. Marcas de amor. Olha só a palavra misericórdia. O radical da palavra cor, no latim quer dizer coração, né? O prefixo miséria, miserere, miséria. Miséria. Né? Semanticamente, a palavra misericórdia significa voltar o meu coração para a miséria do outro. Né? O que é misericórdia? Voltar o meu coração para a miséria da irmã Maria. O que Deus faz diariamente contigo, Fernanda querida? Volta o coração divino para a tua pobreza humana e transforma em nobreza e riqueza divina. Todavia, nós podemos acolher o coração de Deus que volta-se para nós ou poderemos recusar. Ou não? Eis o grande desafio do tema que fora me proposto. Vamos ver juntos? Acolher a misericórdia na minha vida. O coração de Deus que se volta para a miséria da minha vida. Mas eu posso acolher ou recusar. Olha que interessante. Né? Quem de vocês trabalha com a filosofia nos colégios das irmãs? Seu nome, querida? Rosângela. Lembra da obra do Jean Paul Sartre, né? Existencialismo e Humanismo, 1948? E ele fala assim que é como se nós tivéssemos condenado a liberdade, né? Só que a liberdade está incutida com a responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Mas segundo Jean Paul Sartre, filósofo francês, século XX, um dos mentores do existencialismo, não é possível não escolher. Professor Denilson, mas se eu tenho 5 possibilidades, e se eu não escolho nenhuma? Escolher ou não escolher. Você tem 5 alternativas. Não quero nenhuma das 5. Pronto, escolheu. Não escolher nenhuma das 5 que lhe foi proposto. Né?
Ou seja, viver de alguma forma é comprometer-se com escolhas. Escolher. E aí, se tratando da misericórdia, a gente pode escolher acolhê-la ou podemos escolher recusar. Então, qual que seria o ideal? Talvez assim, tipo Jesus Cristo, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Uma Mahatma Gandhi, né? Sei lá, essas pessoas, um Buda, né? Enfim, algumas pessoas parece que têm a roda mais redondinha, né? E elas conseguem fluir na vida, né? Com mais fluidez. Outras, como nós, a gente acaba, por condição e circunstâncias das nossas vidas, em determinados momentos a gente cuida mais de uma coisa, em determinados momentos a gente cuida mais de outra. Procede o que eu estou falando? Sim. Né? Faz sentido? Vai. Então, veja bem, não é esquizofrenia a gente às vezes polarizar um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho mais outra. O que seria esquizofrênico, ou seja, arrebentaria com a personalidade, criaria divisão interna na pessoa, é quando determinadas áreas elas são meio que esquecidas. E a gente cuida de 2, 3, de 7, 8 fica de lado. E passa 5, passa 10 anos, você não cuida daquilo. Né? Aí, a hora que começar a der 12, 15 anos, essas áreas esquecidas começam a funcionar como vulcões adormecidos. E as larvas vêm à tona, gente. E queima, inclusive, quem estiver ao redor. Arrebenta as pessoas. Né? Às vezes a gente vai atender pessoas, né, para aconselhamento, filosofia clínica, e a pessoa começa a contar, aí você já começa a fazer o desenho. Eita! Quanto tempo ela esqueceu de cuidar do lazer? Há quanto tempo não faz mais lazer? Né? E olha uma coisa séria, eu vou contar um negócio para vocês. Eu não tenho muito medo de ser julgado, às vezes eu estou disposto, por exemplo, eu falei, amanhã de manhã, até o meio-dia, eu vou estar comprometido com a pastoral familiar. E você tinha me proposto também amanhã à tarde. Mas amanhã à tarde, eu vou pescar com os meus filhos. Eu não ia vir aqui trabalhar com vocês. Amanhã à tarde é dia do meu lazer com os meus filhos. Eu não vou abrir mão disso. Nem para atender a Ana Maria, que eu amo tanto. Né? Então, assim, algumas coisas a gente precisa ser mais ousado. Às vezes a gente tem que, tentar ter o controle das nossas escolhas. Não deixar que as pessoas ou as coisas escolham por nós. Né? Então é ótimo. Como eu estava o dia todo fora, então eu disse assim, irmã, se você consegue na sexta-noite, mais tranquilo eu dizer para minha esposa e para os meus filhos que o pai vai ficar até mais tarde. Ok? Trabalhando. Minha esposa já sabe, está lá na agenda, irmãs de Nazaré, professoras, retiro, beleza. Sexta ele só chega depois das 10. Tranquilo. Sábado, família, sábado à tarde. Sábado de manhã, igreja. Entendeu? A pastoral familiar. Sábado à tarde, família nós, eu, esposa e os filhos. Domingo, família, aí é o dia de ir na sogra, de almoçar fora, não sei o que. Mas veja, esses cuidados a gente tem que ter, né? Por exemplo, os meninos entraram em férias essa semana, e aí estão numa fase adolescente de, né, bastante lazer, e criança tem que brincar, né? Mas aí conversamos com eles, assim, numa boa, e disse, olha, vamos combinar 35 minutos de leitura de manhã e à tarde. O horário que vocês quiserem. Vocês escolhem o horário que vocês quiserem. E o que a gente vai ler? O que vocês quiserem. Está de férias? Está de férias, escolha ler o que quiser. Né? Tem um que está lendo lá o Minecraft. O outro está lendo, né, como treinar o seu dragão. Estão lendo. O que eu quero é que eles não percam a conexão com esse encanto da magia das letras. Isso eu não quero que eles percam. Mas eu não vou impor nada. Mas se eu deixar solto demais, ele não faz nada. Passa o dia no videogame, lá e dá até, como que é? Problema nos dedinhos, né? Artrite, não sei o que lá, vai dar, não é tendinite, vai dar dedinite. Né? Vai dar dedinite daqui a pouco, tanto fica com os dedinhos lá. Então, mas assim, puxa, a gente pode conseguir.
né? Eu lembro quando estava fazendo mestrado, cara, foram 2 anos que... Qual foi o ponto, a área mais forte da minha vida naqueles 2 anos? Foi a área intelectual, né? Foi a área intelectual. E eu vou contar para vocês, quase no final eu já estava qualificando a dissertação, e aí eu lembro que o Augusto chegou um dia, e ele entrou no escritório e eu levantei a mão. Sabe o que ele disse para mim? Ele falou, já sei que você vai falar quando terminar o mestrado. Puta merda, arrebentou comigo. Eu estava empolgado aquele dia escrevendo, não consegui mais. Travou, me deu nó, fechei lá, comecei a chorar sozinho lá no escritório, olhava para o computador, olhava para os livros, não conseguia. Eu estava traduzindo um texto de Edith Steiner, que era uma obra que eu precisava usar, e só tinha italiano, não conseguia mais traduzir, tá? Dava nó no cérebro. Saí do escritório, o que aconteceu? Falei, você quer sair? Veja com as crianças, onde querem ir? Ah, estava passando lá, não sei o que. Vamos ver, vamos para o cinema. Vamos para o cinema. Mas eu não consegui assistir o filme também. Eles 3 assistiram, mas eu não. A minha cabeça estava onde? Lá na autora que eu estava estudando, na minha dissertação. Faltavam poucas semanas para qualificar, né? Uma tensão desgraçada. Passou aquela fase. Opa, então agora não vamos deixar a vida intelectual de lado. Não vai parar de pesquisar, não vai parar de estudar. Mas agora, cuidar um pouquinho mais da família, né? Cuidar um pouquinho mais de outras áreas. Então, assim, 100% redondinha, gente, é só o São Jesus Cristo mesmo, sabe? Talvez a mãe dele conseguiu também, uma tal de Nossa Senhora, já escutaram falar disso? Então essas pessoas assim talvez conseguiram, mas nós não vamos conseguir 100%. Talvez alguém de vocês, eu não consigo 100%, né? Mas o que eu penso que não dá para esticar demais uma área e a outra ficar encolhida demais. Isso a gente precisa cuidar, né? E aí é o seguinte, olha, lembra aquele exercício anterior do acolher? O que é a misericórdia mesmo, queridas amigas? Voltar o coração para a miséria do outro. Esse outro pode ser eu também, às vezes? Lógico que pode! Então, de repente, eu olho para a roda da minha vida e vejo que tem uma das áreas lá que está bem miserávelzinha. Volte o coração para essa área, minha linda. Volte o teu coração para essa área agora, né? Seja misericordiosa com você mesma. Porque eles alcançarão misericórdia.